Então, vamos começar aqui com a declaração do Caiado. Do Caiado a gente vai pro Leite, do Leite nós vamos pro Flávio. Vamos lá. Não suporta mais viver uma situação que tem sido uma constante nesses últimos anos. A polarização, ela é sustentada por um projeto político, por aqueles que realmente se beneficiam dela. O primeiro ato vai ser exatamente anistia ampla, geral e restrita, replicando aquilo que Juscelino Kubitschek soube fazer com muita maestria a todos aqueles que rebelaram realmente com a verdadeira tentativa de golpe pela aeronáutica, onde ele disse: me deixem trabalhar e vamos realmente pacificar o Brasil. No momento que ele se declara candidato, pré-candidato, que seja, a reação dele é afirmar o Bolsonaro como o alfa e o ômega da discussão. Aí ele fala contra a polarização e a resposta dele é tomar um lado na disputa. Quebrar a polarização significa duas coisas. Ou você, como um dos lados da polarização, se derrota o outro lado, aí você vira o lado hegemônico, não tem polos, é uma coisa una. Ou significa uma terceira força irromper e destruir as outras forças. Ela não vai irromper sendo, vamos dizer, eu sou de centro, sou calmo, sou... Isto não existe. Eu falei uma força maior, não será uma força menor que vai irromper. Uma força maior é uma força da natureza, ela tem que trazer elementos imaginativos, elementos de força, discursivos, elementos populares, grande o suficiente para quebrar essas duas estruturas monolíticas, que não são direita e esquerda, que é outro ponto, que é bolsonarismo e petismo, que são dois tipos de populismo de centro, com discursos populares que remetem a dois Brasis diferentes. O Lula não é um candidato essencialmente de esquerda. O Lula é um candidato que remete a um tipo de brasileiro. A identificação com o Lula é identitária. É um tipo de Brasil. É um Brasil mais moreno, é um Brasil mais humilde, é um Brasil com uma presença maior no Nordeste. Esse Brasil se identifica mais com o Lula. E o Bolsonaro se identifica de maneira identitária com o eleitor mais branco, mais sul-sudeste. É identidade. No fundo é sobre identidade essas duas coisas. E os governos são muito parecidos. Um com tempero mais à direita, até porque o eleitor é mais à direita, e o outro com tempero supostamente mais à esquerda. Aí você fala, mas Renan, e o eleitor ideológico Lula? Aí é um eleitor ideológico do PT, que é um eleitor ideológico das esquerdas, que ele é mais branco, ele é altamente branco, ele tá nas faculdades, ele tá no funcionalismo público. É isso. Esse é um outro bloco que o PT tem. Pega aqui e coloca. Assim como o bolsonarismo busca outro bloco com o centrão, que também pega uns eleitores diferentes. É isso. É um fenômeno identitário. As discussões poucos são ideológicas. As discussões são sobre adesão à personalidade. Ok? Adesão à personalidade. Tá dada a adesão à personalidade aqui, tá? O Caiado, ele só tá tomando o lado do exército do Bolsonaro. Então, é essa a primeira coisa que você faz quando você coloca um pré-candidato? Essa é a alternativa? Aí vai falar, não, porque eu fui um grande governador no Goiás. Já falei, o Caiado desses 3 governadores ali era o mais interessante. É também o que sabe falar melhor deles. Mas ponto. O Brasil precisa de um líder que reimagine o Brasil. E não um líder que imagine o Brasil do Bolsonaro e que possa executar isso um pouco melhor do que eles. Não, isso não é suficiente. Entendeu? E tampouco um líder que sirva ao Kassab. Que o Kassab representa a grande prostituta, que é o PSD e é o Centrão. Eles são a grande prostituta. Tá? Não há muito a dizer sobre isso. Tá? Paralelamente, o Leite soltou um vídeo. Vamos ver o vídeo do Leite? Pessoal, like na live, qual que é o vídeo dele? Sabe? Tá, é só pegar aí que tem um vídeo. Esse aí. O PSD tomou uma decisão importante. Hoje o meu partido, o PSD, tomou uma decisão importante ao definir o seu caminho para a eleição presidencial. Embora essa decisão desencante a mim, como a tantos outros brasileiros, pela forma como insistem em fazer política no nosso país, eu não vou discutir essa decisão. Mas isso não significa ausência de convicção. Ao longo dos últimos dias, o que eu vivi foi algo que me marcou profundamente.
Eu recebi manifestações de apoio de lideranças políticas, de economistas que ajudaram a construir momentos importantes do Brasil, de pessoas da sociedade civil, de cidadãos comuns. E todas essas vozes apontavam na mesma direção. Existe sim no Brasil um desejo forte, talvez ainda silencioso, mas muito real, por mais equilíbrio, por mais sensatez, por mais respeito. Um desejo por uma política que não precisa gritar para ser ouvida, que não precisa dividir para existir, que não trate quem pensa diferente como inimigo. O Brasil está cansado, muito cansado de uma disputa que aprisiona o debate entre os extremos. Pausa. O termo que o Leite usou foi cansado. E de fato, se tem uma característica que define boa parte do eleitor que não está polarizado, ou seja, que não aderiu aos agentes políticos hoje majoritários, é que ele é cansado para tratar de política, porque ele é desinteressado sobre o assunto. Só que o problema é que quem está cansado não tem energia, Leite. E eis o erro estratégico. O erro estratégico de todas as alternativas de centro é que elas permanentemente estão cansadas. Ah, eu tô cansado disso aí. Cara, eu não tô cansado, eu tô cheio de energia. E a nossa galera tá cheia de energia. E você não tem que pegar uma galera que tá cansado. Quem tá cansado tá tipo, tá com galera, entendeu? Tem galera que tá pistola, tá cheio de energia. Tem que estar a fim de rodar o Brasil, de arrumar as brigas que precisam ser arrumadas. É energia. E é muito importante que você tenha usado esse termo. E veja só como eu vou amarrar os temas. Em 2006, procure o movimento Cansei, riso, Google, movimento Cansei Dória. Ele montou um movimento contra a corrupção chamado Cansei. Tá? Aqui, isso, 15 anos do movimento Cansei. E o movimento Cansei foi fundado pelo Dória e por alguns empresários, chamou alguns artistas, tipo Fafá de Belém, essas coisas pra estar presente. Eles fizeram um ato na Sé. Tinha um adesivo Cansei, que as pessoas colocaram, e assim, era cansei da corrupção, cansei da roubalheira, cansei, eles usaram o negócio do avião da TAM que caiu, que foi muito culpa também da falta de gestão que havia, botaram famosos, botaram web, eles tentaram pegar o movimento Cansei, uma espécie de vibe das diretas, e eu entendo porque o Dória fez isso. Veja, eu organizei manifestações 10 anos depois, né, 14, 15, 16. Essas manifestações que a gente fez, eu tentava olhar o que a gente tinha de referência no passado para apelar para o imaginário das pessoas. Vinha o Fora Collor e vinha as diretas. Ou seja, um movimento dos 92, 93 e um movimento de 85. Mas você tem que inovar. Você tem que entender a energia, o novo momento, as novas tecnologias. À época, o Dória ele foi beber no movimento das diretas. E aí ele criou ali um movimento velho, ele próprio cansado. Quando você cria um movimento que chama Cansei, e você chama pessoas com uma linguagem cansada, você cansa. Não sei se você consegue achar no YouTube o Lobão falando sobre o movimento Cansei. O Lobão, na época, eu assisti o Lobão tinha montado um programa de debates na MTV. Lobão Cansei. Não tem aí, né? Tenta procurar MTV. Desce, vamos ver. Não. Não tem, né? Mas o fato é, o Lobão zoava muito o movimento Cansei. Ele até criou um movimento. Tinha a camiseta da Cansei escrita num fundo preto. E aí ele montou uma camiseta que era o Payday, mas não fui eu. Né? Que era pra zoar o Cansei. Até na época eu tinha ficado meio bravo. Lobão, alguém tem que fazer alguma coisa. Que bom que aqueles caras estavam fazendo. Mas, né, naquela época eu tinha meus 22 anos. Tava trabalhando, já tava crescendo lá, tocando negócios, aprendendo, trabalhando com amigos, trabalhando com todo mundo que eu conhecia. Eu já tava naquela fase workaholic. E eu simplesmente abdiquei de fazer a luta política. Mas eu fiquei na época curioso. Então, isso remete ao Dória, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas o movimento Cansei e o argumento dos cansados não vence. Ficar cansado não ganha. Quem tá cansado perde. O cansado tá cansado. Tá? E aí o discurso do Leite, portanto, não passa energia. Se não passa energia, não passa liderança. E é isso. Vamos lá. Volta lá. E com toda franqueza, a decisão tomada pelo partido tende a manter esse ambiente de polarização radicalizada que tanto limita o nosso país. Eu acredito num outro caminho.
Eu acredito num centro liberal, democrático de verdade. Pausa. Não como uma... Leite. Veja, havia algum grau de radicalismo no discurso do Bolsonaro para 2018. Havia no PT da Dilma, na propaganda, um discurso radical em 2014. Definitivamente não houve em 22 discursos radicais, nem do Lula, nem do Bolsonaro. O Lula estava falando em frente ampla, botou o Alckmin de vice, chamou o banqueiro para ajudar ele. E o Bolsonaro tentou comprar o voto das pessoas. Já em 22 não havia discurso radical. Você está repetindo uma coisa que funciona para pessoas de centro como se fosse uma espécie de um mantra. Não, eles são os radicais nos extremos. Cara, eles não são radicais nos extremos. E eles estão errados em não ser. Porque os problemas brasileiros são muito grandes e eles demandam uma ação muito mais incisiva. Eles estão cansados. Você está enfrentando dois caras com fadiga de material, com discursos cansados. O Flávio, hoje, fez mais uma lei anti-homem. O Flávio, mais uma vez, aderiu à agenda feminista desesperado que está pelo voto feminino. Isso não é a postura de um radical. Isso é a postura de um político oportunista do centrão. Então não adianta repetir como mantra. Eu vou colocar aqui. Eu acho o Leite um sujeito decente. O Leite, entraram... 18, entraram alguns governadores reformistas à direita. Entrou o Leite nos gaúchos. Entrou o bombeiro... Como é que é? Entrou o Leite lá nos gaúchos. Entrou um bombeiro, esqueci o nome dele, o Moisés, em Santa Catarina. Okay. Entrou o Ratinho Júnior no Paraná. Entrou no Rio de Janeiro, entrou o Witzel. Entrou o Zema em Minas. E entrou o Caiado, vamos botar aí, entrou o Caiado em Goiás, fechou? Os dois estados que estavam na pior situação possível, os três, vamos botar, era Rio de Janeiro, era Minas Gerais e era Rio Grande do Sul. Paraná, Santa Catarina e Goiás, bem mais tranquilo. De longe, o Leite fez um trabalho, do ponto de vista fiscal e de modernização da máquina pública, mais eficiente que os demais. O Witzel caiu, não deu 1 ano de governo, não deu 2 anos e meio de governo, o Witzel caiu. O Zema tá entregando uma dívida fiscal gigantesca, as contas públicas em Minas estão longe de estar resolvida. Teve um governo difícil. E o Leite pegou um governo difícil, mas o Leite entregou mais. Então o Leite é um cara que tem a propor em termos de entrega. Quando você olha as entregas do Leite, você fala, tá... um cara que tenha contribuído. Só que este discurso do Leite não dá. Esse discurso do Leite é negar a realidade. E não dá pra ficar negando a realidade. Vamos voltar. A quinta série não aguenta aqui, desculpa. Posição de conveniência, mas como compromisso com a conciliação, com o diálogo. Nossa, com a cara gaúcho botou assim nos comentários. Que papo é esse, guriada? Vamos lá. Construção de soluções reais. Um centro que olha para o futuro, não fica olhando para os conflitos do passado. Foi isso que juntos nós começamos a construir. Mesmo que a gente não tenha uma candidatura formalizada, nós ajudamos a mostrar que existe espaço e, mais do que isso, necessidade de um projeto nacional sólido, responsável e equilibrado. E eu fico, sinceramente, muito emocionado com cada apoio que eu recebi. Isso não termina aqui. A política é dinâmica e jornadas como essa não se encerram com uma decisão partidária. Essa jornada continua na sociedade, continua nas ideias, continua naquilo que a gente planta. Se não for agora, vai ser logo ali adiante. Mas o Brasil vai sim reencontrar o caminho do equilíbrio, vai reencontrar o bom senso, vai recolocar a política no seu devido lugar, o de servir as pessoas e não de dividi-las. E eu sigo comprometido com isso, leal ao Brasil, hoje, amanhã e sempre. Volto a colocar, não me parece um sujeito indecente, não é um sujeito indecente. Como tudo pode melhorar, como eu também posso melhorar. Agora, sendo muito honesto, ele só tá com uma ilusão. A imprensa ficou com essa ilusão, parte do empresariado ficaram com essa ilusão, muita gente ficou com essa ilusão. A real, amigos, e eu vou colocar aqui de maneira muito clara,
é que não existe caminho pra romper o Lula versus Bolsonaro que não seja através do conflito. Só que ninguém quer comprar essa aí, porque dói muito, você toma porrada demais. Eu já tô sendo alvo de algumas perseguições judiciais, não vou revelar agora, mas tá vindo uma perseguição judicial contra mim e minha família já, tá? Já tô de olho nisso, vocês vão saber logo mais. Estão voltando, sabe aqueles velhos ataques que faziam contra a minha família? Estão preparando um novo. Agora, foi nos últimos dias. E a questão é que a gente já ganhou a maldade aí. Então, o jogo é muito duro, o jogo é muito, muito pesado. Tá? Mas assim, não é pouco, é muito pesado. E eles não querem fazer esse jogo. Eles acham que vão ganhar o jogo por WO, porque o Centrão sempre ganha o jogo por WO. O Centrão, na ausência de posição, ou seja, ao ficar fora da briga, ele vira uma espécie de uma plateia, que fica vendo o pessoal, né, se degladiar ali dentro, e aí joga e torce pra um, mas é aquela plateia que depois torce pro outro, e pro outro, pro outro. O Centrão é a plateia dos filmes do Rock Balboa. Você já viu o filme do Rock? O filme do Rock é sempre assim, o Rock vai lutar em um lugar, a galera começa torcendo pro cara A, e aí termina torcendo pro Rock no final. Todo torcedor do Rock no boxe, ele é um vira-casaca, ele começa torcendo pro sujeito e termina com o Rock. É o Centrão, começa com um, vai com o outro. O que é importante pro Centrão ali é ganhar alguma coisa com essa história. O Guilherme Albuquerque, Renan, pare de xingar, você dá muita munição pra ser usada. Mas que munição? Eu xinguei o Leite? Eu elogiei o cara. Eu elogiei o cara. Ah, o vídeo do Lobão, o movimento Cancela é legítimo. Bota aí, acho que acharam o vídeo. Lobão, movimento Cancela legítimo. Estamos de volta ao MCV Debate. Vocês estão percebendo que a cidadania está eclodindo aqui na nossa mesa. E eu vou tentar pegar aqui no nosso mural. Olha lá quem tá lá! Atenção, O Ricardo Salles. Por favor, eu vou ler uma coisa. Gente, nós vamos fazer uma coisa que nós precisamos, que faz parte do nosso programa. Eu vou botar moral por toda a democracia, por favor. Eu vou dar porrada. Por favor, silêncio. Eu quero dizer o seguinte, eu vou ler o nosso mural aqui. Eu vou ler, inclusive, uma letra, que isso daqui foi posto, se não me engano, no blog do Josias de Souza da Folha. E é sobre um mamelô que eu ouvi, mas vocês vão ver que isso está em forma do mural, que o Wilson Barreto nos mandou, que é assim, olha só barato. Sou classe média, papagaio de todo o telejornal. Eu acredito na imparcialidade da revista semanal. Sou classe média, compro roupa, gasolina no cartão, odeio coletivos e vou de carro e comprei a prestação. Só pago impostos e estou sempre no limite do meu cheque especial. Eu viajo pouco, no máximo um pacote de CVC trianual. É mais ou menos isso. Isso aqui está sendo disseminado, isso é uma canção que ocorreu no Festival da Canção desses aí. Eu acho interessante vocês procurarem na internet, porque é uma letra muito interessante que se discorre outras coisas mais. Nós temos pouquíssimos minutos para terminarmos esse nosso debate muito edificante para toda a sociedade brasileira. E nós vamos continuar o seguinte, eu quero só continuar botando uma parada sobre a blindagem do Lula. Eu esqueci de dizer simplesmente uma coisa. Continuam com surreais 48% de aprovação, blindagem, o que nos coloca, evidentemente, automaticamente em xeque todo esse nosso esforço em saber o que é. Porque se a gente fosse pegar por essas estatísticas, está imexível. Não aconteceu absolutamente nada. Então, eu queria... Que a nossa sugestão. Olha o índice de popularidade do Chaves, que ele está comprando Não, a população como o Lula está fazendo. Eu queria começar exatamente por vocês. Mas um negócio da Bolsa Família. Quando você fala de Bolsa Família, essa política da Bolsa Família, agora já que eu sou economista, eu vou cagar a regra. É isso aí, mas começou com os Jevons. E na Inglaterra, no período vitoriano. Isso é super antigo, essa política liberal de compensação com o pobre. É muito antigo esse negócio. É culpado, né? Não, tem porta de saída. A porta de saída foi a grande fome na Irlanda. Não tem porta de saída. Você pode sair A blindagem vem de onde? A blindagem vem de movimentos que existe um questionamento direito. Olha, isso é importante. É importante isso aqui. Luiz Fernando Veríssimo. André, Ricardo, por favor. Esse aqui E aí não é uma informação questão minha. importante. Luiz Fernando Veríssimo, falando sobre a blindagem. Veja, caroça. Ele diz da dificuldade de questionar o governo Lula. É exatamente esse esforço do Cansei. Porque toda vez que você se coloca numa posição de questionar o governo Lula, você tem a sombra do passado. Aí você questiona o governo Lula, mas olha pro lado e vê DP do O que, na lado. verdade, é um vê do seu lado movimento fantasma golpista, que nunca contribuiu pra nada nesse país. 500 anos nesse Repara país. isso, galera. Esse país- Pausa. Isso aqui era uma discussão sobre o movimento Cansei, que o Lobão tava chamando em 2006, e as categorias de discussão são mais ou menos as mesmas até hoje. O Lobão, cara, falem o que quiser do Lobão. O Lobão é um cara que sempre tá uns 2, 3 passos à frente da galera. Isso aqui é 2006. 2006, ele já tava criando debates de internet. É ou não é? Isso poderia ser um programa do Vilela. Sim.
2006. Muito louco, né? Muito louco. Mas... vamos prosseguir, né? Que eu não pegar eles falando do Cansei. A não ser que alguém veja minutagem aí e fale pra gente a minutagem que ele fala do Cansei. Falando de uma só. Mini Lula, eu quero dizer o seguinte, por favor. Silêncio, total, silêncio absoluto. Gente, por favor, posso falar? Concluir. Eu quero dizer o seguinte, gente. Eu acredito que toda a invasão não civilizada será contraproducente para ambas as partes. Eu quero terminar agradecendo a toda a atenção que todos vocês nos deram e vão para o podcast, porque está muito quente. Ele já fazia funil de conversão também. Sai da TV, que era a boca do funil, e jogava podcast, ó. Um cara, essa era a vibe mesmo, que o senhor governo era tipo, você já viu que o cara já falava em golpe. Quem era a favor de investigações sobre o mensalão era chamado de golpista. O Lula denunciou que era golpismo que estava acontecendo no Brasil. Porque uma turma dele roubou demais. Tá? Então vamos lá. Vamos prosseguir ali. Agora fizemos a etapa do Leite. Vamos agora para a etapa do Dória. Tá? Vou juntar esses elementos todos. O João Dória Júnior recebeu no LIDE. O LIDE é um grupo de lideranças empresariais que ele lidera, ele representa. Ele recebeu o Valdemar da Costa Neto. Que assim, tem discursos lá. O Valdemar da Costa Neto foi aplaudido de maneira efusiva ali. Tá? Mas o Dória deu as dele ali no Valdemar. E a gente vai mostrar aqui. Está no campo errado. Porque perde tempo olhando o retrovisor. Põe no começo. Tudo. Lógico. Duas pequenas observações, presidente. Os Correios deveriam ter sido privatizados no governo do presidente Bolsonaro. Foi um equívoco, um erro, ainda que com boa administração, ter mantido os Correios sob controle do Estado. Olha a situação dos Correios hoje, agravada 10 vezes ou mais pela péssima gestão que vem tendo. Quanto mais setores puderem estar em mãos do setor, do segmento privado, melhor será a eficiência do Estado em qualquer nível. Onde o Estado fica presente, onde não é necessário, normalmente faz bobagem. Segundo aspecto, o presidente Bolsonaro teria sido reeleito se tivesse apoiado a vacina e tivesse apoiado uma conduta correta na saúde pública no Brasil. Foi um erro. Mas nós não estamos aqui para julgar o passado, nós estamos aqui para olhar o futuro e principalmente um futuro melhor para o Brasil. Duas pauladas seguidas no Bolsonaro. Duas pauladas assim, ó, tum, tum. Porque o Dória, a carreira política dele foi basicamente destruída pelos Bolsonaro, né? E óbvio que o cara guarda rancor. E ele tentaram destruir, inclusive, o LIDE depois. Ele foi lá, se juntou um pouco ao Lula. E ele foi sobrevivendo. E agora, os Bolsonaro foram atrás do Dória. E eles querem apoio não só do Dória. Paralelamente, eles querem apoio do PSDB. Mas não eram os Bolsonaros que denunciavam o Dória e o PSDB? Eu acho isso cômico. É cômico. É engraçadíssimo. Que agora... Peraí, tá falhando aí, ó. Tá falhando, né? Oi. Foi. Tá? Voltou? Eu acho cômico, eu acho engraçadíssimo que eles que acusavam todo mundo de ser assim, do centrão. A gente tinha do centrão. Os tucanos, o perigo tucano, cuidado com os tucanos. E o Dória, calcinha apertada. Agora, não, por favor, agora temos que nos juntar a eles. Agora o nosso pré-candidato a presidente, o Flávio, ele é um feminista. E vocês todos que se adaptem. Coitado do militante do Flávio. Ele tá tendo que se adaptar a coisas muito rápidas, Riso. Ele toma bronca agora sobre vacina do Dória e vai ter que endossar o Dória. Ele toma bronca sobre Correios do Dória e vai ter que, endossar o Dória. Ele vai ter que se sentar com a Aécio pra pedir apoio. Olha aí, Valdemar se reúne com a Aécio em busca do apoio do PSDB a Flávio. Reunião entre Valdemar Costa Internacionais e Constantino que tá falando lá. O cara falou, mas ele mandou um apesar do bom governo. Achei isso bem pai e covarde. Não é. O que ele tá falando ali é que durante o governo do Bolsonaro, as estatais elas tiveram um desempenho melhor. Acho que ele tá falando da boa governança que houve nas estatais. Ele tá falando especificamente dos Correios. Acho. E aí que houve uma governança melhor ali, papapipobá. É isso. Mas que deveria, a despeito disso, ser privatizado. Acho que o que o Dória tentou passar ali foi isso. Então agora todos esses agentes políticos, ele tá ok. É isso? É isso? Entendi. Só pra saber. Porque eu acho que não tem problema conversar e negociar e ser conhecido por grupos e pessoas diversas. Eu já critiquei e critico muito os bancos brasileiros. Isto posto, eu fui nos bancos lá na Faria Lima, fui conversar com todo mundo. Fui em evento de sindicalista.
num podcast ligado aos sindicatos metalúrgicos lá em São José dos Campos. Mas, né, veja só, eu não fiquei apontando todo mundo falando, apareceu na foto com o cara, Qual é? Papinho. E é muito engraçado, a eles tudo é permitido, inclusive roubar. Aí vem, né, assim, tem um cara que foi escalado pra me atacar, o Rodrigo Cocô Instantâneo, como ele é tratado pelo Olavo de Carvalho. O nosso bola de soja, ele tá lá, assim, desesperado. Aí ele, a prioridade, derrotar Lula. O caminho, costurar uma frente ampla de apoio ao Flávio Bolsonaro. Mas isso inclui até o Dória, consta. Sim, até o oportunista do Dória. Qual o limite, então? O MBL. Essa turma não queremos por perto, mas os seus 150 eleitores são bem-vindos. Meu querido Rodrigo Cocô Instantâneo, o humilhado. O humilhado, tá? A bola de soja, a fêmea da Flórida. Cara, você vai se arrepender muito dessa frase. Já foi devidamente guardada a sua e a do Paulo Figueiredo. Elas serão muito usadas por mim no segundo turno, quando o Flávio vier pedir o meu apoio, tá? Pra colocar ele no meu governo. E eu não vou colocar ninguém do Flávio no meu governo. Eu repito o que você disse aí. Eu não quero ninguém dos Bolsonaro no governo Renan. Mas os eleitores que votaram no Flávio, e que votaram no Jair, e que foram enganados por essa família de corruptos, esses eu quero. Porque eles saíram às ruas comigo em 16 e em 15. Esses eleitores virão comigo. E quando o Flávio vier bater a porta, todo corrupto, todo encalacrado, pedindo pra eu fazer algum tipo de beneplácito pra ele, eu vou pegar o teu tweet, eu vou pegar o tweet lá do Paulo Figueiredo e vou botar na cara dele. Tá? Então esse tweet tá guardado, seu gordo patético. Guardado. A real é o seguinte, esses caras têm estômago pra sentar com o Xandão, pra se humilhar igual o pai se humilhou pro Xandão. Eles se humilham pra todo mundo, mas sabe por que com o MBL é diferente? Porque eles têm medo do MBL. Porque eles sabem que o MBL vai surpreender e ultrapassá-los. Nós vamos superá-los. Nós estamos num outro jogo, num outro nível. Nós vamos superar esses caras. E isso dá muito medo. Por isso que a única resposta que eles têm não é o diálogo. O diálogo eles têm com o tucano, com o petista, com todo mundo. Votam, o governo Lula manda um projeto feminista, eles votam. Eles têm diálogo até com a liderança do governo Lula, eles só não têm diálogo com o MBL. Por quê? Porque o MBL é uma ameaça existencial a eles. Existencial. Tá? E é isso. Entendeu? Lidem com essa ameaça existencial. Like na live. Pois é, todo mundo likeia na live, tá?